No vídeo de hoje eu vou revelar para vocês o meu segredo para passar no concurso da ESA. Saudações, seja muito bem-vindo ao canal Coach Militar. Eu sou Maltama, o seu treinador rumo ao sucesso. A minha missão por aqui é treinar você para que você passe no concurso dos seus sonhos, seja uma pessoa feliz e realizada, um militar de elite. Muita gente tem interesse em saber como eu fiz para passar na ESA. E eu quero começar o vídeo falando o seguinte: atenção, esse método provavelmente não sirva para você, provavelmente não é um método replicável, mas serviu para mim, tá certo? Então eu vou contar a minha história, o que eu fiz e quem sabe tem alguma dica para você que seja útil. Quando eu fiz a inscrição para o concurso da ESA no ano de 2002, eu fiz a inscrição no último dia. Então era no final de abril, naquela época você entregava a inscrição no correio ainda. O correio fechava às 17 horas, eu cheguei às 16h48 no último dia, decisão de última hora, fiz minha inscrição, beleza, recebi os materiais da ESA e eu era o candidato bizonho. E o que é um candidato bizonho? É aquele candidato que é a maioria dos que aparece aqui no canal, querendo ou não, a maioria aqui é bizonho. Para quem não sabe o que é bizonho, bizonho é inexperiente, alguém que não tem experiência e que não lê todo o edital, que não se atenta a todos os detalhes. Então eu li quase todo o edital, as partes que me interessavam e a parte das matérias, essas coisas, eu simplesmente não li tudo. Ou seja, eu fui muito bizonho. Então eu não soube montar um cronograma de estudos, eu não soube me organizar direitinho, e a única coisa que eu fiz foi o seguinte: eu fui atrás de apostilas para o concurso da ESA. Eu tinha um amigo do tiro de guerra que também estava fazendo o concurso e que estava fazendo um curso preparatório. E eu perguntei para ele como que era o curso preparatório, qual que era o material, e ele me mostrou. Eram duas apostilas que ele tinha. Uma apostila era a apostila de conteúdos e outra apostila era a apostila de provas dos anos anteriores. E aí ele tinha outras apostilas de um outro concurso, de um outro curso preparatório, aliás, com todas as matérias: português, matemática, história, geografia e ciências que caía na época. E aí o que eu fiz? Eu olhei essas apostilas e a que mais me interessou foi a apostila de exercícios das provas anteriores, ou seja, tinha todas as provas da ESA desde o ano de 75 até o ano de 2001. Então, o que eu fiz basicamente? Eu peguei essa apostila e comecei a resolver todos os exercícios desde o ano de 75 até 2001. E foi basicamente isso que eu fiz para passar no concurso da ESA. Eu abri a apostila 1 hora a 2 horas por dia durante 3 meses, que foi o tempo que eu me preparei, e fazia exercício. Matérias aleatórias, técnica de estudo zero. Eu simplesmente abria, olhava qual que eu estava com vontade, vou fazer hoje essa aqui, prova de 75, fazia a prova inteira. Aí se eu tinha alguma dúvida, algum exercício que eu não entendia, eu abria a apostila teórica, olhava, entendia como que resolvia, fazia as correções e beleza. Quando eu terminava os exercícios daquele dia, geralmente eu fazia uma prova por dia. Quando eu terminava aquela prova, no outro dia, antes de eu fazer a outra prova, eu fazia uma revisão. Então eu olhava a prova que eu tinha feito no dia anterior, tirava minhas dúvidas novamente na outra apostila, que era a apostila de conteúdo, e Brasil, seguia para a prova de 76. Aí fiz a prova de 76 e revisando sempre os conteúdos. Só que o que aconteceu? Já no começo eu percebi que as provas de 75, 76, 77 eram muito diferentes das provas mais modernas e eram muito mais fáceis. O conteúdo era de 8ª série na época. Então eu achei muito fácil. E aí o que eu fiz? Eu fiz o processo contrário. Eu comecei a fazer as provas mais recentes, fui dando uma olhada e fui fazendo retroativo. Então eu pensei, não vou pegar de 2001, que vai ser a última que eu vou fazer. A última vai ser de 2001. Daí eu peguei de 97 e fui voltando. Aí fiz 97, 96, 95, até que eu percebi que foi mudando o padrão da prova lá por 80 e pouco. E aí, quando eu terminei de fazer todas as provas, eu percebi que eu já tinha visto a maioria dos conteúdos, eu percebi que eu já tinha entendido mais ou menos o padrão da prova, o que caía,
E aí chegou a hora do teste final, né? Fazer as provas mais recentes. E eu fiz a de 2001 e a última que eu fiz de fato foi a prova do ano 2000. E quando eu fiz a prova do ano 2000, eu gabaritei a prova em todas as matérias. E quando eu gabaritei a prova em todas as matérias, eu falei, eu vou passar na ESA. Eu tive certeza absoluta que eu ia passar. Eu gabaritei português, matemática, história, geografia, ciência. Falei, nossa, detonei. Se fosse no 2000, eu já estava aí, já era sargento. E fiquei com aquela sensação boa de vitória que eu tinha conseguido, que eu tinha feito todos os exercícios, que tinha dado tudo certo. E foi assim que eu fui para a prova, totalmente autoconfiante. Chegando lá, a história não foi bem assim. E eu não tinha me dedicado em estudar português, que era dos meus pontos fracos. A prova do ano 2000, não sei se eu acertei tudo por sorte ou por competência. Eu sei que na minha prova eu acertei apenas 4 questões de português e eu precisava acertar 10. E aí o que aconteceu? Cancelaram 2 questões, eu ganhei 2 pontos, passei para a nota 6 e consegui passar para a segunda fase. Na minha época o concurso era feito em 2 fases. Então, na primeira fase eu quase rodei. E na segunda fase eu dediquei para valer no papiro em português. Aí sim eu peguei um pouco mais de técnica, fiz um cronograma um pouco mais elaborado, dei o gás no edital mesmo, e aí eu gabaritei português e matemática e passei bem classificado. Então, basicamente, a minha história com concursos é uma história bem diferente, porque eu estudei sozinho, eu estudei em casa, numa época que não tinha YouTube, não tinha esse acesso à internet que a gente tem hoje, e eu não fiquei totalmente, digamos, focado, direcionado. O que eu fiz foi ter disciplina, estudar todos os dias. O que eu fiz foi resolver muitos exercícios. O que eu fiz foi fazer revisões e alguns mapas mentais, que na época eu não dominava a técnica do mapa mental, mas eu sempre tinha um caderno do lado e desde pequeno, desde criança, eu sempre escrevo palavra-chave. Então, por exemplo, aqui eu estou gravando esse vídeo para vocês, tem um monte de palavra-chave aqui no meu caderno, aqui no meu colo, que eu não faço roteiro, mas às vezes eu escrevo palavras-chave. E desde criança, as palavras-chave sempre funcionaram para mim. Então eu acredito que a coisa mais importante na sua preparação para você ter sucesso é, primeiramente, autoconfiança. Então confie no seu potencial, acredite. Só você precisa acreditar em você. Só você precisa ter certeza que você vai passar. E só isso que é necessário. Uma vez que você tem autoconfiança, o resto vem por consequência. Às vezes não é nem por competência, mas é por sorte. Foi o meu caso, eu fui incompetente em português, mas o destino me presenteou. Sei lá, se você acredita em Deus ou não, mas o universo, a força superior, a inteligência suprema falou: esse cara tem que ser sargento, ele merece. E de alguma forma eu mereci. Então eu conquistei aquilo baseado na minha energia, na lei da atração, baseado na vibração positiva que eu estava quando fui fazer a prova. No dia da prova eu estava extremamente confiante e relaxado, e eu olhava para os lados e via candidato roendo as unhas. Então, a minha preparação foi simples, fazer exercícios, revisões. Eu tinha 2 apostilas e deu certo para mim. Baseado em toda essa experiência, que eu criei esse canal aqui para compartilhar com vocês o que funcionou para mim, mas principalmente o que eu vejo que funciona para a maioria. Como eu disse no começo do vídeo, talvez isso não sirva para você, tá certo? Eu acho que não vai servir para a grande maioria que acompanha o canal, mas os outros vídeos que eu compartilho, as outras dicas que eu dou, não são baseados só na minha experiência. São baseados nas experiências de todos os alunos que eu acompanho, são baseados nas experiências dos meus amigos que tiveram sucesso na ESA, e a grande maioria deles tinha o cronograma de estudos correto, fazia com disciplina as aulas, tinha bons hábitos de estudo, conhecia várias técnicas, e é tudo isso que eu procuro transferir para vocês aqui no canal e principalmente no treinamento para concursos que eu ofereço, que sempre é o primeiro link da descrição. Beleza? Então, foi essa a minha técnica, a minha estratégia para passar na ESA. Graças a Deus deu certo, eu consegui. Me formei sargento de infantaria na turma de 2003 lá na ESA. E é graças a isso que eu estou contando essas histórias aqui e tendo o prazer de ser o coach militar, pioneiro na área de coaching para militares. Beleza? Se você tem interesse em saber mais sobre o que é um coach militar, o que faz um coach militar, entre em contato comigo e já fica ligado
porque daqui a um tempo vai começar uma nova história no canal Coach Militar, que é a formação de outros camaradas que têm condição de ser um coach militar. Aí a nossa tropa vai crescer consideravelmente. E eu aguardo você na expansão desse trabalho, beleza? Espero de coração que esse conteúdo tenha alguma utilidade para você, que pelo menos sirva de inspiração, de motivação, para que você encontre o seu caminho e tenha sucesso. Vou deixar um vídeo indicado com algumas dicas para você passar no concurso sem fazer cursos preparatórios, que é algo que deu certo para mim e quem sabe dê certo para você. A gente se vê nos próximos vídeos. Brasil acima de tudo!